Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e essa é a nossa nova série no nosso canal sobre menopausa, que é sobre terapia de reposição hormonal. Se você é novo no canal, curte, compartilha, se inscreva. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo anterior, eu expliquei sobre quais os benefícios da terapia de reposição hormonal. E hoje, gente, nós vamos estar falando sobre você é candidato para terapia de reposição hormonal? Se você está interessado sobre isso, vem comigo. Você tem indicação para terapia de reposição hormonal? Gente, há uma série de fatores, né, para a gente considerar antes de iniciar uma terapia de reposição hormonal. Então, como eu já falei no vídeo anterior, mas a gente tem que entender a idade do paciente, quando que ele está nessa fase, se ele está numa perimenopausa, se ele está ali no climatério, se está na menopausa em si, se está na pós-menopausa, como ele está, qual a gravidade dos sintomas, quais os riscos calculados, né, do paciente para doença cardiovascular e câncer de mama, que acaba ali entrando como os fatores de risco que a gente tem que tomar mais cuidado. Hoje eu vou estar falando sobre cada sintoma. Então eu vou falar sobre o sintoma e sobre se ele tem indicação para reposição hormonal, se ele pode melhorar ou não, tá? Então acho que vai ficar mais didático, vai ficar mais fácil explicar assim para vocês. Então, primeiro, que é o sintoma mais chama a atenção, que mais as mulheres procuram, o fogacho, as ondas de calor. Então, eles são sintomas vasomotores. Eles são a indicação mais comum para o uso de terapia de estrogênio, né, na menopausa, na pós-menopausa. Aproximadamente 85% das mulheres, elas experimentam ali as ondas de calor durante essa transição mais tardia da menopausa e início da pós-menopausa. E ele é muito associado também com o hormônio FSH. Então a gente sabe que conforme esse hormônio FSH ele vai subindo, mais esse hormônio ele é mais fogacho a gente vai ter. Então, mulheres com sintomas leves, geralmente eles acabam nem procurando uma terapia hormonal. Então elas falam, ai doutora, minha menopausa foi até tranquila, não tive muitos sintomas. Por quê? A gente ainda tem aquele mito que se eu não tenho fogacho, minha menopausa foi tranquila. Então não é bem por aí, tá? O fogacho ele é um dos sintomas. A maioria das mulheres com sintomas moderados a graves, associados a esse impacto negativo da qualidade de vida, do sono, da proatividade em casa, né, da eficiência no trabalho, elas são candidatas, né, à terapia de reposição hormonal. No entanto, meninas, pasmem, apenas cerca de 25% dessas mulheres procuram ajuda. Então ela tá lá sofrendo, qualidade de vida ruim, dias sem dormir, chorando, mas elas não procuram, tá? E a gente não tem ainda uma razão tão clara para esse baixo número. Por isso que é importante a gente divulgar os vídeos, divulgar a informação, para que a gente possa estar ajudando cada vez mais mulheres. Então, se você conhece mulheres ali nessa idade, nessa faixa etária, depois dos 40 anos, compartilha o vídeo, tá? Você pode estar ajudando alguém que está precisando. Então, fogacho, tá? Então, ele tem muito sintoma, a gente tem outra relação também, que quanto maior a intensidade desse sintoma vasomotor, pior o risco cardiovascular a longo prazo, pior é o risco de demência, de Alzheimer, porque ele vai fazer muita vasoconstrição. Então, cada caso tem que ser avaliado, né, isoladamente. Segundo ponto, a idade da paciente anos após a menopausa. Lembra, no último vídeo eu falei sobre a janela terapêutica. Então é isso, a janela terapêutica. O que é isso? É uma janela de oportunidade em que esse início da terapia hormonal ela é uma opção muito mais segura para as mulheres saudáveis, lembra que a gente falou também, né? Sintomáticas e que estão nesses 10 anos da menopausa ou que tenham menos de 60 anos. As que não têm isso, elas já passaram dessa idade, é uma contraindicação absoluta?
Não é uma contraindicação absoluta. A gente vai pesar os riscos e benefícios e, se necessário, sim, fazer uma terapia de reposição hormonal. Quase todas as mulheres que procuram, o início da terapia médica para os sintomas da menopausa, elas vão fazer mais precocemente, por volta de 40 ou 50 anos, tá? Que são as pacientes mais sintomáticas. As mulheres nessa faixa etária, elas devem entender que o risco absoluto das complicações para as mulheres saudáveis, jovens, pós-menopausa, que tomam terapia de reposição hormonal, que passam, por 5 anos, ele é muito baixo, tá bom? Então, se você tem a paciente, indicação certa, cuidou dela, ela emagreceu, tá fazendo atividade física, melhorou, ela tem uma indicação. Doutora do céu, não consigo fazer exercício, não consigo emagrecer. Calma, a gente vai ajustar isso. Então, às vezes você tem que fazer um tratamento para emagrecer. Porque lembrando que a obesidade, ela é uma doença crônica e uma doença progressiva, como eu sempre falo. Então a gente vai ter que tratar talvez um primeiro para depois tratar o outro. Mas tudo tem que ser feito. Não precisa desesperar. Doutora, eu não tenho fogacho, tô na idade certa e agora eu tenho um humor que tá terrível. Eu tô acabando com a minha casa. Meus filhos já não me aguentam, meu marido então, no emprego tá um horror. Por quê? Ora eu choro, ora eu fico nervosa. Eu falo, a gente brinca aqui no consultório que às vezes tem tanta raiva dentro que quer esfolar uma pessoa no chapisco, De tão nervoso que fica. Então, calma, tem o que fazer também. O que os estudos nos mostram? Que isoladamente, em combinação com o antidepressivo, como o inibidor seletivo da recaptação da serotonina, que é fluoxetina, sertralina, paroxetina, enfim, ele é eficaz para essas mulheres que apresentam essa labilidade de humor de depressão, durante a terapia. Então, a terapia ela é eficaz, tá bom? Doutor, e eu tenho insônia, eu tenho distúrbios do sono. Os distúrbios do sono, eles são comuns nas mulheres na peri pós-menopausa, muito comuns. Por que eu falo peri? Porque o primeiro hormônio que cai é a progesterona. Lembrando que a progesterona ela é um hormônio mãe, gente. Ela é um hormônio que dele saem muitos outros hormônios. Eu vou estar falando nos próximos vídeos tudo sobre isso, tá? A terapia com estrogênios e essa perimenopausa, ela vai piorar lá atrás. A terapia com estrogênio, então, ela pode ser útil quando os distúrbios do sono estão relacionados a ondas de calor noturno ou transtornos de depressão ou ansiedade coexistentes. No entanto, os distúrbios primários do sono, como por exemplo a síndrome das pernas inquietas, a apneia obstrutiva do sono, geralmente se desenvolvem durante os anos de menopausa. E aí a gente vai ter que procurar um especialista em sono para estar tratando esses outros distúrbios. Então, outras terapias além do estrogênio são indicadas para esses distúrbios, ok? Doutora, eu sofro com dores nas articulações. Eu acordo com dor, tô toda crocante. Eu levanto, faz creque, creque, creque. Durante o dia melhora um pouco, mas me incomoda muito. O que os estudos falam? A gente não está claro se a dor ela está relacionada a só a deficiência de estrogênio ou a um distúrbio reumatológico subjacente, ao envelhecimento. Então, como o corpo ele vai envelhecendo, então provavelmente se somam as coisas. Então, naquele estudo do WHI, que é aquele estudo mais antigo, as mulheres com dor nas articulações ou na rigidez, no início dos estudos, elas tinham uma maior probabilidade de obter um alívio, com a terapia combinada, que é o estrogênio com a progesterona, ou uma terapia mesmo só com estrogênio, sem a oposição que a gente chama sem a gente usando uma progesterona, que eu vou estar explicando quando a gente for falar dos hormônios em si. Em algumas mulheres, os sintomas, eu achei muito interessante essa colocação. Quem já teve câncer, quem usa inibidor de aromatase, quem usa tamoxifeno, que me segue, vai entender essa frase. Gente, olha isso. Eles colocaram o seguinte,
que quando tem muita dor, que os pacientes com dor, dessa dor reumática, dor articular da menopausa, eles colocaram que se assemelha com a dor dos pacientes com câncer de mama tomando inibidores da aromatase. Eu falei, não é possível essa comparação que eu trouxe para vocês, porque quem passa por isso entende do que eu tô falando, não é brincadeira. Doutor, eu não tenho nada disso, graças a Deus, amém, Senhor, né? Todas as mulheres vão ter sintomas? Não. Mas no meu caso, eu tenho somente um sintoma de atrofia vaginal. Então, para ter relação tá muito difícil. Às vezes vou fazer xixi só de enxugar já machuca. Sinto que tá muito ruim. Toda hora eu tô tendo infecção. Então, nesse caso, a gente vai sugerir o quê? Um hormônio numa baixa dose do estrogênio vaginal. Então, às vezes a gente não precisa estar usando o estrogênio sistêmico, que, né, o transdérmico, enfim, no pellet, mas a gente vai estar usando o quê? Nas mulheres que têm a síndrome geniturinária, a gente pode estar usando só um vaginal. Então, baixas doses de estrogênio vaginal, eles podem melhorar a função sexual, além de tratar esses sintomas. Algumas mulheres em estrogênio sistêmico, né, por conta da onda de calor, por conta desse fogacho, a gente acaba até adicionando um pouquinho de estrogênio vaginal em baixa dose, se ela desenvolve esses sintomas da menopausa geniturinária. O estrogênio vaginal, então, ele pode ser continuado, e os estudos mostram que a gente pode até estar usando ele indefinidamente, tá? A gente pode estar usando ele ali por um tempo ali indeterminado, e se necessário for. Combinado? Doutora, meu problema são os ossos. Eu já tô em osteopenia, tô com osteoporose. A terapia de reposição hormonal ela pode ser boa para mim? Como a terapia de reposição hormonal, ela pode ajudar a prevenir a perda óssea, tá? Relacionada à menopausa e reduz o risco de fratura. Então, ela é uma terapia apropriada para prevenção e tratamento da osteoporose em mulheres jovens na menopausa com menos de 60 anos ou com menos de 10 anos desde a menopausa. O efeito protetor ósseo ele acaba sendo perdido ali após a interrupção do tratamento de terapia de reposição hormonal. Então eu nem vou usar, porque se eu vou parar de usar, eu vou perder, para que eu vou usar? Vai usar porque ele vai ajudar, naquele período que você tomou, você não perdeu massa óssea. Então isso daí vai fazer diferença para você lá na frente. Quando uma paciente, ela senta aqui comigo, e eu vou cuidar dela, eu vou ser a médica dela, é muito importante, eu não posso pensar só nela no momento, eu tenho que pensar como vai ser essa qualidade de vida da minha paciente a longo prazo. Isso é fundamental, isso faz toda a diferença no como você vai planejar o tratamento para sua paciente, tá? Então você tem que entender todos os fatores de risco, conhecer muito bem ela e tá fazendo ajustes, né? Terapia de reposição hormonal ela não é uma dose única. A gente vai estar cada consulta ajustando, precisa, não precisa, ou não, tô super estável, amém, a gente mantém. Então é muito individual. A terapia de reposição hormonal, então, ela é necessária, tá? Então ela é importante para mulheres com insuficiência ovariana prematura, que a gente sempre fala, menopausa precoce, menopausa antes do período normal, que seria até 48 anos, menopausou com 45, com 44, com 30, enfim, tem que tratar, porque senão você vai perder muito essa massa óssea. Então a terapia hormonal ela pode melhorar os sintomas incômodos, ao mesmo tempo que confere benefícios compensatórios, como redução do risco cardiovascular, aumento da densidade mineral óssea, redução do risco de fratura óssea. Além disso, há uma diminuição no risco de câncer coloretal, tá? Que você pode ser obtida em mulheres tratadas com essa terapia combinada do estrogênio com progestágeno, ou com própria progesterona, que é o que a gente gosta mais. E quais seriam as contraindicações mais efetivas? Então, as contraindicações mais absolutas ali, então, é o quê? É uma história de câncer de mama, hormônio positivo,
uma doença coronariana, um evento tromboembólico venoso, então você teve ali uma trombose, teve um acidente vascular cerebral, ou teve um câncer de ovário, um câncer de endométrio, cânceres que são dependentes do hormônio. Outra questão é uma doença hepática ativa, principalmente se a gente for falar de reposição hormonal oral. Quando a gente fala em trombose, gente, os estudos eles são muito claros quanto ao seguinte: se você está usando reposição hormonal oral, a chance de, tirando a progesterona, tá? A progesterona ela não entra nesse caso, a progesterona oral. Mas o risco de trombose ele é um pouco maior. Quando você usa transdérmica, esse risco de trombose ele diminui muito. Por isso que é importante avaliar a via, que a gente vai falar também. O que mais que a gente tem? O sangramento vaginal também, que a gente não acha o porquê. Então, enquanto você não tem certeza do que é aquele sangramento, você não vai colocar um hormônio, tá bom? Ou um AVC, enfim. Basicamente, esses casos. Então, conclusões. O que a gente vai tirar disso? A gente tem que estudar, então, qual via mais importante. A gente sabe que a terapia de reposição hormonal, então, é um tratamento eficaz para os sintomas vasomotoros e geniturinários. Ela demonstrou prevenir realmente uma perda óssea e uma diminuição do risco de fratura. Os riscos da terapia de reposição hormonal eles diferem de mulher para mulher, de dose para dose, do tipo, da duração do uso, da via de administração, do horário de início, se vai usar uma progesterona ou não. Né? Então, o tratamento ele é sempre individualizado, usando a melhor evidência disponível para a gente fazer o quê? Maximizar os benefícios e minimizar os riscos, tá bom? Sempre reavaliando tudo isso. Combinado? Então, esse foi um vídeo da nossa série de terapia de reposição hormonal. Conta aqui para mim, você já usou? Você tem alguma experiência? Que tipo de hormônio que você usou? E semana que vem temos o nosso próximo vídeo.